Nós temos estudado o livro de Atos na série Espírito Santo. E a cada semana nós temos nos surpreendido. Particularmente, eu tenho me surpreendido o quanto a palavra de Deus ela é viva. Algo que foi escrito há centenas de anos atrás, nós trazemos para o dia de hoje, e essa palavra continua viva, como se fosse o jornal do dia, como se fosse a revista da semana, uma mensagem para os nossos dias. Temos sido transformados, impactados com essa palavra. Para aqueles que estão se juntando hoje a nós pela primeira vez, essas palavras que vamos ler agora são as palavras de Estevão, nosso irmão Estevão, que está sendo julgado. Ele foi acusado de blasfemar e ele está no seu julgamento dando o seu testemunho para aqueles que depois vão julgá-lo, ou vão condená-lo, ou vão libertá-lo. As palavras de Estevão no seu testemunho, nesse julgamento. É isso que nós estamos vendo nos últimos domingos. Vamos ver o texto de hoje. Estevão, ele diz assim, nessa parte do testemunho dele, verso 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou com o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não o compreenderam. O tema de hoje, que eu dei para a mensagem de hoje, é esse: cegos demais para enxergar. Cegos demais para enxergar. Vamos orar. É extremamente importante essa oração, para que o seu coração esteja alinhado com os céus, para que Deus possa se mover através dessa palavra nesse ambiente. Vamos orar. Senhor, nós colocamos, Pai, a nossa vida diante da Tua presença nesse momento. Queremos entregar ao Senhor as nossas músicas, as orações que já fizemos, as ofertas, os dízimos, Pai, que fizemos aqui, ó Deus, há pouco. Tudo isso, ó Deus, que possa glorificar o Teu nome. Agora, Pai, ao redor da Tua palavra, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que o Senhor use a mim para transmitir, mas que o Senhor também dê aos Teus filhos nessa hora a iluminação que eles precisam para compreender a palavra do Senhor. Fale conosco, ó Deus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Veja, ao invés de Estevão se defender, ele aproveita cada um dos minutos que ele tinha para testemunhar. Ele não fala dele,
Ele também não traz histórias que estão ao redor, que ele ouviu de alguém. Ele traz para o sinédrio que estava ali para julgá-lo, ele recorda a palavra de Deus. Ele traz textos, histórias que estão registradas lá no livro do Gênesis, no primeiro e no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Ele resgata a história dos patriarcas, dos nossos primeiros pais na fé, histórias como a história de Abraão. Ele traz no seu testemunho a história como a história de José. Ele recorda a história de Moisés, enquanto ali Israel estava escravizado no Egito. É isso que Estevão está fazendo, testemunhando, pregando no seu próprio julgamento a palavra para aquelas autoridades religiosas que estavam ouvindo ele com atenção. Uma palavra dele, dita de forma errada, equivocada, que soasse áspera aos ouvidos daqueles homens, o condenaria com toda certeza. Ele sabia disso, mas ele corajosamente mostra para aqueles líderes a incoerência daquele julgamento. Ele resgata essas histórias bíblicas e literalmente esfrega na cara daquelas pessoas a incoerência daquilo que eles estavam fazendo com ele e com os outros discípulos de Jesus. Ele diz algo do tipo: olha, vocês estão me acusando de blasfemar contra Deus. Vocês lembram o que fizeram com Moisés, quando Moisés foi levantado por Deus como um libertador? Vocês estão fazendo o mesmo com Jesus. Jesus também foi levantado por Deus como libertador. Da mesma forma que Moisés foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado por vocês. É isso que Estevão está dizendo. Vocês fizeram a mesma coisa com Jesus. Veja o que Jesus fez. Veja o que Deus fez através de Jesus. Vocês se esqueceram. Da mesma forma que lá atrás também esqueceram os feitos de Deus através de José. José foi usado por Deus. Quanto Deus fez no tempo de José? As pessoas esqueceram de Deus, esqueceram as bênçãos de Deus através de José. Da mesma forma vocês. Jesus veio, quantos milagres ele realizou? Vocês se esqueceram disso. Vocês abandonaram Jesus, crucificaram Jesus. Estevão faz uma incrível relação entre o momento em que ele estava vivendo e as histórias lá do passado. E ele está mostrando exatamente para aquelas pessoas que os erros que são identificados lá atrás, na história de Abraão, na história de Jacó, na história de José, no tempo de Moisés, esses mesmos erros estão agora se repetindo. A mesma história, o mesmo ciclo de escravidão está se repetindo. E Estevão está mostrando para aqueles líderes isso de forma muito cristalina. Vocês que estão acompanhando essa série, eu queria que vocês tentassem imaginar realmente esse ambiente de tensão que Estevão estava. Como
era difícil para ele dizer o que ele estava dizendo. Ele faz isso com toda certeza, de forma corajosa, graças ao Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo o enchia, o capacitava. Desde o início nós sabemos, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele está nesse momento de muita tensão, em um ambiente extremamente hostil, mas ele prega, ele corrige aqueles líderes, ele traz a palavra e a consciência realmente para aquelas pessoas. Estevão está confrontando todos que estão ali naquele lugar. No texto de hoje, eu separei 3 pontos importantes nas palavras de Estevão, nas palavras que nós lemos. Eu quero chamar a sua atenção primeiro para os versículos 20 e 21. Olha o que diz o texto. Estevão diz assim, falando para aqueles homens: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Veja, Estevão mostra para aqueles homens o cuidado que Deus teve de esconder Moisés na casa de Faraó. Deus esconde Moisés do Faraó na casa do Faraó. Essa foi a máxima do nosso último sermão. Deus esconde Faraó do próprio Faraó na casa do Faraó. Escondeu Moisés na casa dele. A gente aprendeu na semana passada que naquela época Moisés estava correndo risco quando nasceu. Havia um decreto de Faraó que toda criança que nascesse no Egito, todo menino que nascesse teria que ser afogado nas águas do rio Nilo. A mãe Joquebede, quando teve Moisés, essa mãe sábia, tentou escondê-lo de todas as formas. Correndo risco de vida, ela esconde Moisés. E no lugar de afogar no rio, ela coloca Moisés, ainda criança, com 3 meses ali dentro de um cesto, nas margens do rio Nilo. Não o afoga, mas coloca dentro do cesto. A filha de Faraó encontra aquela criança e leva Moisés para casa. E ali ele é escondido. Na verdade, ali ele é cuidado. Deus o esconde. Porque Faraó não tinha ideia de quem era aquela criança e do que seria aquela criança. Veja o que Deus fez. E aqui está o nosso primeiro pensamento de hoje. Deus esconde seus ungidos à vista de todos. É o primeiro pensamento de hoje. E eu chamo a sua atenção para essa verdade, porque para aqueles que conhecem as Escrituras sabem que esse pensamento é uma prática constante em todas as Escrituras. Deus esconde Moisés na casa de Faraó. Moisés não foi escondido em uma cova. Moisés, ele foi escondido no palácio, na casa do rei do Egito. Ele cresce na casa do opressor do seu povo.
na casa do inimigo. Deus o esconde ali. E quando eu disse que essa era uma prática de Deus, esconder os seus ungidos, é porque a gente encontra isso em muitos relatos nas Escrituras. Deus escondeu José. Deus escondeu José na prisão, antes de levá-lo para o palácio. A prisão para José foi a preparação de Deus. Deus permitiu que José ficasse ali na prisão, e dentro da prisão ele foi preparado, e depois foi levado para o palácio, ao lado de Faraó, e José se tornou o maior e o mais importante governador do Egito, o maior administrador que o Egito antigo conheceu, o José do Egito. Mas antes, veja, curiosamente, Deus escondeu José na prisão, onde ele foi ali preparado. Aos olhos de todas as pessoas, talvez a prisão para José foi um atraso, mas aos olhos de Deus, Deus o estava preparando para algo maior lá no palácio. E isso se repete novamente. Veja, Deus escondeu um homem chamado Gideão. Eu digo, Deus escondeu, porque mesmo Gideão, tomando a iniciativa, sendo levado pelo medo para um lagar, literalmente um buraco, uma caverna, à noite, trabalhando ali no lagar à noite, com medo dos seus inimigos, havia um cuidado de Deus. As pessoas, quando olhavam, e quando olham até hoje para Gideão, dentro daquele lagar, pisando as uvas, à noite, escondido dos seus inimigos, talvez chamaria Gideão de medroso, de covarde. Ele está se escondendo. Mas o interessante é que a palavra, quando fala de Gideão, Deus olha para Gideão, e quando encontra Gideão naquele lugar, chama Gideão de algo totalmente diferente daquilo que parecia. Deus chama Gideão de poderoso guerreiro. Aos olhos das pessoas, à vista de todos, Gideão era covarde, mas à vista de Deus, ele era um poderoso guerreiro. Veja, Deus escondendo os seus ungidos. Muito daquilo que nós sentimos, às vezes o medo, às vezes a insegurança, a própria ansiedade, a dúvida, até a dor, pode ser Deus nos escondendo. Pode ser Deus cuidando de nós. Pode ser Deus nos dando um tempo, uma oportunidade para ser preparados, para sermos preparados. Para todas as pessoas, pode parecer covardia, pode parecer medo, mas para Deus é preparo. A forma como Deus olhava para Gideão, poderoso guerreiro. Aqui nós temos uma verdade. No lugar que você está se escondendo, Deus vê quem você está se tornando. Veja, Deus vê quem você está se tornando. Foi assim com Gideão. Foi assim com José. Foi assim com Moisés dentro da casa do faraó.
Vocês se lembram, por exemplo, da história de Davi, quando Deus ungiu Davi? Quem era Davi? Deus ungiu Davi para ser o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Onde é que estava Davi? Davi estava escondido, pastoreando as ovelhas do seu pai. Estava pastoreando as ovelhas do seu pai. À vista de todo mundo, quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Um menino ainda, mas aos olhos de Deus, ele já era um ungido. Deus o havia separado. Deus o havia ungido. Ele era o futuro rei de Israel. As pessoas o via como um pastor de ovelhas, mas Deus o via como o futuro rei de Israel. Conseguem perceber? Deus escondendo Davi à vista de todos. Você pode estar sendo escondido por Deus no seu vale de sofrimento, talvez no seu vale de dor, talvez nesse momento da sua vida, onde você está ainda no anonimato, onde você não tem o reconhecimento das pessoas que estão próximas de você. Isso pode ser o cuidado de Deus, Deus escondendo você, preparando você. Veja, Deus escondeu Samuel dentro de uma casa totalmente disfuncional. A história de Samuel, o profeta Samuel. Samuel é escondido dentro de uma casa totalmente bagunçada. Ele foi criado dentro de um sistema religioso corrupto na sua época. Ali, Deus estava preparando Samuel. E Samuel se tornaria uma das vozes proféticas mais poderosas para a sua geração. Você pode estar sendo escondido dentro de uma família assim, de uma família disfuncional, dentro de um sistema corrupto, de uma instituição corrupta. Talvez como José dentro de uma prisão, talvez como Faraó dentro de uma casa de opressão. Você pode estar sendo escondido assim, ou como Davi no anonimato. À vista de todos, você pode se parecer um covarde como o Gideão, um medroso como o Gideão, mas aos olhos de Deus, Deus vê você, Deus vê em você o que as pessoas não veem, assim como Gideão, um poderoso guerreiro. Um poderoso guerreiro. Como é que as pessoas viam Davi? Um pastor de ovelhas. Como é que Deus via Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Consegue entender? Para muitos pode parecer atraso. Quando Deus nos esconde, pode parecer atraso. Mas nós entendemos que Deus faz isso para nos preparar para a próxima estação, para nos preparar para aquilo que ainda está por vir. Veja, com José, da prisão ele foi para o palácio. De Faraó, da casa de Faraó, Moisés, ele acampou uma das maiores missões, que é a libertação de Israel do Egito. Davi, do campo, ele se torna o rei de Israel mais conhecido. Samuel, de uma casa corrupta, ele se torna uma voz profética. Gideão, um grande e poderoso guerreiro. Percebem? Sempre depois do lugar onde Deus está nos escondendo, depois desse período de preparação, há sempre algo maior. E Deus sempre tem algo maior, e por isso que Ele está nos preparando. E para isso, muitas vezes, Ele está nos escondendo.
você pode estar sendo escondido, cuidado de Deus para te preparar. Ainda nas palavras de Estevão, no texto de hoje, o segundo pensamento que eu enxergo aqui é que Deus, ele inicia processos ocultos antes de revelar resultados visíveis. Deus, ele inicia processos ocultos antes de revelar resultados visíveis. Olha o que o texto diz. Os versos 23 a seguir, o texto diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Eu chamo a sua atenção para esse texto, pelo menos para duas observações. A primeira observação, para a idade de Moisés. Ele já estava com 40 anos. Tem hora que eu me sinto velho com 47. Veja, 40 anos Moisés tinha quando ele começa realmente a cumprir o seu propósito, o propósito para o qual Deus o levantou. 40 anos. O que isso significa? Que Deus já havia iniciado o processo muito antes da manifestação pública do milagre. Qual é o milagre? O milagre da libertação. Israel permanece por 400 anos no Egito. Para que nunca saísse do Egito, Faraó decreta que todo filho homem teria que ser morto. O medo de Faraó é que um libertador viesse, nascesse entre os israelitas. Interessante, Deus levanta Moisés. Moisés se torna esse libertador, um milagre acontece. Depois de 400 anos no Egito, Deus tira Israel do Egito. Um milagre, algo extraordinário acontece. Mas veja, antes do milagre visível, Deus já havia iniciado o processo muito antes. Muito antes do cajado de Moisés. Aquele cajado que se transforma em uma serpente. O mesmo cajado que Moisés bateu ali nas águas, para as águas se abrirem. Antes do cajado, antes das pragas que Deus usou para falar e ministrar ao coração de Faraó, antes de cada uma daquelas pragas, antes do mar se abrir, antes da saída triunfal, extraordinária de Israel, ali do Egito, a saída, o mar se abrindo, antes disso, Deus já havia começado. Deus já estava preparando. Deus estava trabalhando o coração de Moisés. Deus estava escondendo Moisés no palácio. O texto de Estevão nos recorda que Moisés se tornou um homem extremamente sábio. Ele aprendeu com os melhores professores. Ele foi educado com os melhores profissionais do Egito, na casa do rei do Egito. Ele cresce nesse ambiente, ele aprende,
ele é preparado ali. Veja, o céu já estava se movendo, enquanto o povo que estava escravizado ainda não havia nem pensado em milagre. Não havia visto absolutamente nada se mover, mas o céu já havia se movido todo. 40 anos de preparo. Moisés, ele era parte de todo o processo invisível de Deus. Muita coisa acontecendo e ninguém ainda percebendo nada. O que é isso, irmãos? Traga isso para a sua vida. Deus, Ele pode já ter começado na sua vida também. Talvez você está vivendo um momento onde você também espera um milagre de Deus. O que essa passagem nos mostra? Pode ser que Deus já começou há 40 anos um processo que vai resultar o milagre que você está esperando. Você ainda não viu, mas o fato de nós não vermos não significa que Deus está inerte, não significa que Deus está de braços cruzados, não significa que Deus está calado, em silêncio. Deus pode já ter começado, na minha e na sua vida, algo que talvez você ainda não percebeu. Por outro lado, entenda também algo. Há coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que talvez você diga assim: olha, pastor, eu acho que é impossível. Talvez você pode estar vivendo uma situação onde você olha para a situação e diz: olha, para mim é causa perdida. Para mim isso já é e já se tornou impossível. Isso não muda, pastor. Talvez, escute isso, você não vai ver mesmo algo mudar. Talvez os seus olhos não vão conseguir enxergar. Talvez você nunca veja essa situação mudar. Talvez a nossa geração não consiga ver essa situação mudar. Mas escreva isso, pense nisso, guarde isso no seu coração. Se você continuar fazendo as coisas da forma como Deus quer que você faça, os seus filhos verão a mudança. Veja, os seus filhos, os nossos netos, os nossos filhos, a próxima geração nossa verá milagres, justamente milagres que serão resultados daquilo que nós estamos fazendo hoje. Quantas pessoas morreram no Egito escravas? Quantas mães, quantos pais? Olhe para mim, quantos homens e mulheres de Deus morreram escravizados no Egito. Oraram por libertação, clamaram a Deus para que Deus tirasse eles dali, e não viram o milagre. Mas os filhos, os netos, gerações que vieram depois, viram e presenciaram o milagre de Deus. É o processo de Deus. Veja, nenhuma das nossas orações, nenhuma oração sua não chegou até o trono da graça de Deus. Ainda que você não esteja vendo, eu afirmo, os céus estão se movendo.
Deus já pode ter começado um processo para que realmente aconteça a mudança que você tanto deseja. Nós precisamos realmente observar isso. Deus, Ele já começou. Eu disse que seriam 2 observações, ainda nesse texto. O texto diz assim: Moisés pensava, que os seus irmãos compreendiam que Deus estava usando ele. Moisés foi levantado por Deus para ser o grande libertador do Egito. O grande libertador de Israel do Egito. Interessante que quando ele sai da casa de Faraó e ele vai encontrar o seu povo, a primeira coisa que ele se depara é com um egípcio oprimindo uma das pessoas do seu povo. O que é que Moisés faz? Moisés faz aquilo que ele foi chamado para fazer, ele foi levantado como um libertador, e ele vai ali, e ele mata o egípcio. O que ele esperava? Bom, Deus está trabalhando comigo, Deus, veja, Ele está comigo, e aí agora eu vou e faço isso. Seria normal que o meu povo compreendesse, mas interessante, que o seu povo não compreendeu o que Moisés fez, é o que o texto diz. Moisés já havia entendido que havia naquele episódio uma ação divina. Ele já havia compreendido, mas o seu povo ainda não havia compreendido. Aqui existe algo muito profundo, extremamente profundo. Deus, Ele já havia começado, mas as pessoas ainda não haviam se atentado. Eu fiquei pensando, por quê? Por que essas pessoas rejeitaram Moisés? Moisés estava ali para ajudá-los. O egípcio ali oprimindo, Moisés vai ali para ajudar. Por que eles não compreendem? Por que Estevão faz questão de dizer isso? Eles estavam clamando por um libertador. Eles já não estavam mais aguentando essa opressão aqui dos egípcios. Eles vinham clamando por socorro há anos. Quando o socorro vem, quando o libertador se torna algo visível, quando o libertador se coloca diante deles, eles não compreendem, eles não reconhecem, veja, eles não o aceitam. Eu fiquei pensando, por quê? Por que eles rejeitaram Moisés? Talvez, eu digo talvez aquelas pessoas rejeitaram Moisés por causa de uma visão deformada. Pense comigo, 400 anos que aquele povo estava em uma nação, e aquela nação estava escravizando, oprimindo eles. Talvez o Egito mudou a percepção, a visão que aquelas pessoas tinham da vida. Talvez, eu digo talvez, o maior problema daquelas pessoas não era a escravidão do lado de fora, mas era a escravidão do lado de dentro.
Não era a opressão do lado de fora, mas era o que eles sentiam aqui dentro. Anos de sofrimento, uma dor que se prolongou de geração para geração, talvez tenha deformado a capacidade daquelas pessoas de acreditar. Sabe quando você pega um filhote de elefante e você amarra a patinha dele em uma estaca com uma corda, e o elefante cresce amarrado, e ele se torna um elefante grande, adulto, forte, muito maior do que a corda, muito maior do que a estaca. Mas o elefante está acostumado a tentar tanto puxar, quando era pequeno, aquela corda, que ele não conseguiu. E de tantas e tantas decepções, ele chegou a acostumar e dizer, não vou tentar mais. Talvez o Egito tenha condicionado a mente, a cabeça daquelas pessoas, que quando eles tiveram a oportunidade, diante delas, quando o libertador estava diante delas, elas não compreenderam, elas não entenderam. Veja esse texto de Êxodo. Êxodo capítulo 6, verso 9. Esse texto explica exatamente o porquê que aquelas pessoas não acreditaram em Moisés. O texto diz assim: não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia e da dura escravidão. O problema não era a falta de fé, o problema era excesso de dor. O sofrimento durou tanto, a dor permaneceu por tantos anos, a humilhação daquele povo foi tão profunda que aquelas pessoas, elas não conseguiram reconhecer a libertação quando a libertação apareceu. Veja, irmãos, essa é a pior de todas as escravidões. É quando o inimigo consegue aprisionar a nossa esperança, acorrentar a nossa esperança. Essa é a pior de todas as prisões. Há uma frase do reverendo Caio Fábio, algo extremamente simples, mas que mostram exatamente o que eu estou querendo dizer. Ele diz: a esperança é o oxigênio dos nossos sonhos. Sem esperança, os nossos sonhos morrem. Quando os nossos sonhos morrem, ainda que a gente esteja com o coração batendo, a gente já morreu. O ser humano, ele consegue suportar dores profundas, sofrimento ao extremo. Vocês não imaginam o quanto um ser humano é capaz de suportar o sofrimento. Mas quando eles acreditam que pode alguma coisa acontecer que vai mudar aquilo. Enquanto tem esperança, o sofrimento, por maior que ele seja, o ser humano é capaz de suportar. Mas quando os sonhos morrem,
um pequeno vale, uma pequena dor, uma pequena opressão, é suficiente para nos destruir. Foi isso que o Egito fez com Israel. Escravizou não apenas o corpo, mas sufocou os sonhos. A esperança morreu. Os sonhos foram sufocados. Aquelas pessoas estavam ali totalmente desacreditadas. E quando isso acontece, a oração, ela perde a expectativa. Quando isso acontece, a fé, ela perde a resistência. A adoração, ela se torna apenas um rito, uma liturgia. Aquilo que seria algo ali gostoso na presença de Deus é apenas um ritual. Quando os nossos sonhos morrem, o futuro, ele se torna um futuro sem cor, sem expectativa nenhuma. E é exatamente quando isso acontece, é que a gente precisa da presença do Espírito Santo. E é para isso que o Espírito Santo veio. Para nos dar realmente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente não conseguiria sem a presença dEle. E aí a gente chega no terceiro e último ponto. O Espírito Santo nos dá discernimento para enxergar o que é que Deus está fazendo. O Espírito Santo nos dá discernimento. É Ele que nos dá a condição de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Estevão estava lembrando o Sinédrio. Moisés apareceu e aquelas pessoas não compreenderam que ele era o libertador. Estevão está lembrando eles. Os profetas, depois eles vieram. E todos os profetas também foram rejeitados. Jesus, ele veio. O libertador veio. O Messias veio. E novamente foi rejeitado. Clamaram tanto pelo Messias, e o Messias veio, viveu entre eles, fez milagres, e foi rejeitado. Estevão está mostrando ao Sinédrio que esse padrão espiritual vinha se repetindo desde o tempo dos patriarcas da fé. Lá de Gênesis. Esses irmãos aqui do Sinédrio, eu digo irmãos, mas eram as autoridades da religião judaica. Mestres da lei, conheciam as sagradas escrituras. Veja, eles transformaram a adoração em uma liturgia. Eles oravam a Deus, mas eles não conheciam a Deus. Esses líderes que julgavam Estevão, eles diziam que tinham fé, mas eles não creram no Filho de Deus. Eles rejeitaram Jesus. A mesma dificuldade que o povo de Israel teve para reconhecer que Moisés seria a resposta de Deus para a vida deles. Eles oraram tanto. Deus responde, o libertador está ali. A mesma dificuldade que eles tiveram lá atrás, esses homens aqui.
eles estavam tendo agora a dificuldade de discernir o que Deus estava fazendo. Estava faltando no Sinédrio o que dentro do coração de Estevão tinha de sobra: a presença do Espírito Santo. Todos aqueles homens que saíram daquele cenáculo cheios do Espírito Santo, saíram enxergando o que as pessoas que não tinham o Espírito Santo não conseguiam enxergar. Passaram para outros, e conforme o Espírito Santo ia enchendo o coração de tantas pessoas, o discernimento vinha. Eles reconheciam o mover de Deus, o que Deus estava fazendo nessa época. Mas aquelas autoridades que entravam no templo, saíam do templo, que oravam 3 vezes por dia, que conheciam a Bíblia, mas não conheciam a Deus, que oravam a Deus, mas quando Deus respondia não enxergavam, não reconheciam. Estevão está dizendo e mostrando para eles que algo estava faltando. Faltava discernimento. Eles não estavam vendo o que estava por trás daquele julgamento, daquelas atitudes, daquelas ações. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, toda vez que você estiver escondido, vai parecer que você foi esquecido. Vai parecer que você foi abandonado. Mas com o Espírito Santo, quando você estiver escondido, você não vai ver abandono, você vai ver preparação de Deus. Sem o Espírito Santo, quando jogarem você em uma cova, vai parecer que você foi rejeitado, enterrado. Mas com o Espírito Santo, quando jogarem você numa cova, você vai entender: eu estou sendo plantado. Veja, uma cova para um homem cheio do Espírito Santo não é rejeição. Deus está plantando você, seja aonde for, para você produzir frutos naquele lugar, para a glória de Deus. Discernimento espiritual. Sem o Espírito Santo, quando uma porta fechar, o que vai parecer? Eles não reconhecem o meu valor. Vai parecer rejeição. Uma porta fechou, me mandaram embora. Mas com o Espírito Santo, uma porta fechada é uma porta aberta. Quando uma porta se fecha, talvez com o Espírito Santo virá o discernimento de que algo maior do que o lugar que você está, Deus preparou para você ali na frente. Veja, irmãos, discernimento. A gente precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Moisés será um desequilibrado, destemperado, que matou o egípcio. Mas com o Espírito Santo, Moisés é a resposta de Deus. É o processo de Deus que se tornou visível a partir de agora. Veja, sem o Espírito Santo, Davi vai ser sempre um pastor de ovelhas, que quer ser rei, que quer usurpar o reino de Saul, mas com o Espírito Santo, Davi é o ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Sem o Espírito Santo, quem é João Batista? Um maluco, um lunático,
que se vestia de trapos, que comia, veja, mel no deserto. Sem o Espírito Santo, ele é um maluco, mas com o Espírito Santo, é aquele que veio preparar o caminho para o Filho de Deus. Veja, sem o Espírito Santo, quem é Jesus? Senão o filho de um carpinteiro, senão alguém que dizia que era o Filho de Deus, um maluco dizendo para todo mundo ser o Messias, o Filho de Deus. Sem o Espírito Santo, ele era só o filho de um carpinteiro. Mas com o Espírito Santo, quem é Jesus? Nós precisamos do Espírito Santo. Eu convido você hoje para orar e pedir: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa discernir o mover de Deus. O mover de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você: Deus já começou, irmão. Deus já começou. Eu não sei onde é que você está escondido. Eu não sei se você está dentro de uma cova. Eu não sei se você está na casa da opressão, na instituição corrupta. Escute, olhe para mim, não se distraia. Eu não sei aonde Deus te escondeu, mas Deus já começou. Ele já começou. Há todo um processo que os céus está todo mobilizado. Há todo um processo acontecendo. Que o Espírito Santo dê a você hoje discernimento, para que você não perca realmente nada daquilo que Deus colocará nas suas mãos. Em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Eu encerro com essa frase: pior do que passar pelo sofrimento é perdermos a capacidade de perceber Deus no meio dele. Deus, através do Espírito Santo, vai ajudar você a perceber Deus aonde você está escondido. Talvez você está no meio de um vale escuro de morte. Talvez você está na prisão. Não uma cadeia, não dentro de uma cela, mas aprisionado por coisas do seu passado. Talvez você está condicionado, porque você viveu a maior parte do tempo da sua vida preso por uma corda. Ainda que as pessoas olhem para você e te chamem de fraco e de covarde, Deus olha para você e diz: poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Você não é a sua condição. Você não é o seu sofrimento. Você não é o que você está vivendo hoje. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus está preparando você para ser: um poderoso guerreiro, uma poderosa mulher. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra.
Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado a Deus por nos ajudar, por não permitir que a dor mate a nossa esperança. Obrigado por não permitir que o sofrimento roube de nós o discernimento. Obrigado a Deus por não permitir que o Egito aprisione a visão espiritual que o Teu Espírito tem nos dado pela revelação da Tua palavra. Obrigado por nos libertar hoje, Pai. Sairemos daqui um pouco mais livres, para viver aquilo que o Senhor tem nos dado e proposto. Segura nas nossas mãos e nos conduza por este vale, ó Deus. Esteja, Senhor, cumprindo e preparando aqueles que estão ainda escondidos. Esteja realmente, ó Deus, nos preparando para aquilo que o Senhor vai colocar diante de nós. Ainda que a gente esteja no período onde tudo está oculto e em silêncio, que a gente entenda que tudo isso faz parte de um processo. Antes que o milagre se torne visível, um milagre, ó Deus, na eternidade já aconteceu. Os nossos olhos não estão vendo, mas a nossa fé, que vem através da palavra, nos faz acreditar. Ah, Deus querido, leva-nos, ó Deus, para os nossos lares e para uma semana onde essa verdade se seja praticada. Abra os nossos olhos espirituais. Venha, Espírito Santo, e derrame sobre cada coração agora uma porção. Ó Deus, ó Pai, enche a estes corações da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito em nós nos faça acreditar realmente que o Senhor está nos preparando para coisas grandes, ó Deus. Leva-nos debaixo dessa certeza e nos conduz em segurança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra.